Olá, amigos, muito boa tarde. Nós estamos formando neste momento mais uma rede COEP de mobilização social. É Rui Madruga que está falando mais uma vez com vocês aqui na Rádio Com 104.5. Também estamos conectados no Facebook do COEP. Você pode participar do nosso programa de hoje. Tem o telefone 3222-1571. Bom, as opções são muitas. E o nosso convidado também, já tivemos um programa inteiro aqui quase antes. Eu acho que ela teria que vir aqui mais uns 2 a 3 dias. Uma pessoa que eu ainda não conhecia, né? Mas a Tuta, minha esposa, teve aula com ela no curso de pedagogia da Católica e ficou maravilhado. Digo, bom, aí nós temos que trazer essa pessoa no programa. Infelizmente, hoje está aqui com a gente a Jara Fontoura, pedagoga. Ela é mestra e doutora em educação ambiental. O tema que nós colocamos principal aqui é a responsabilidade social do educador diante do mundo, da comunidade, do planeta. Mas a gente vai falar muito de outras coisas também, que ela tem muito assunto, tem uma vivência incrível, né, com os públicos que nos interessam, né, porque a gente procura ajudar aqui através da responsabilidade social. Antes de passar a palavra para a Jara, então vamos dando boa tarde ao Gil, né, que sempre está com a gente aqui. Obrigado pela oportunidade, Gil. Diná Bandeira, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes que nos prestigiam novamente nessa quinta-feira com a sua audiência. Então, fique ligado. Nós estamos aqui com uma excelente entrevista com a professora Jara, né? E obrigada a todos. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aí ao Gil. Vamos lá. Estamos dispostos aqui a fazer um excelente programa para você não se né? Fica ligado mesmo na Rádio Com. É isso aí, lembrando que são 13 horas e 35 minutos do dia 12 de abril de 2013. E aí, Pedrão, tudo legal? Nosso estagiário do curso de jornalismo. Tudo bem, Rui? Tudo bem, ouvintes? Os ouvintes que quiserem participar, não se esqueçam, nossa página no Facebook, COEP Pelotas. E também tem nosso blog, que agora está sendo atualizado. Nosso eu já trago a informação aqui no nosso blog. Coloca COEP Pelotas. coeppelotas.blogspot.com. Tá aí, bastante informação. Hoje é uma boa oportunidade para ti tirar algumas dúvidas sobre educação, né, que nós temos aqui a Jara Fontoura. Boa tarde, Jara, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui na rádio, né? É uma rádio que a gente traz no coração. Nós, professores, educadores, os alunos, a comunidade pelotense, está sempre ligada nessa rádio, porque é uma rádio realmente que faz a diferença na nossa cidade. É um prazer estar aqui. Bom, então nós vamos passar a palavra para ti, para começar a abordar os assuntos sobre a tua experiência, né? Principalmente essa de orientar as pessoas que vão trabalhar com a educação, né? Isso é um trabalho difícil. Trabalhar com educação é difícil. Agora, trabalhar com as pessoas que vão trabalhar com a educação deve ser mais difícil ainda, né? Professores, né? Professor de professores é complicado. Realmente é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos lidando, acima de tudo, com seres humanos. Tá? E esses seres humanos, se não tiverem uma boa formação, tá? Se tiverem uma formação equivocada, com certeza lá fora, daqui um pouco todo mundo vai sentir as consequências desse processo de má formação. Então, nós pedagogos, né, principalmente da nossa universidade, Universidade Católica de Pelotas, temos essa preocupação de fazer um trabalho que realmente busque a humana docência. Esse é o grande diferencial. Termos pessoas atuando em diversas áreas, mas com um olhar diferenciado para o mundo, para o outro, para si mesmo, com uma corresponsabilidade planetária do seu ato de existir e estar no mundo. Então, nós, lá do curso de pedagogia, assumimos, né, tanto quanto os outros, creio, outros professores, essa responsabilidade de que professor está saindo, né? Que ser humano é esse que está indo para as escolas, para as comunidades, para o mundo. Porque eu costumo dizer para os alunos, imagine se todo mundo realmente fosse responsável. Tá? Se um médico, ao se formar, levasse em conta realmente o que é ser médico de verdade. Esse médico que se importa com o seu paciente, com a saúde do paciente, com qualidade de vida. Um advogado que realmente quer ajudar esse indivíduo a ser alguém, a resolver essa problemática existencial. O arquiteto que se preocupa com uma arquitetura
que não prejudique a questão ambiental, que tenha qualidade, sustentabilidade. Então, imaginem vocês, se todas as pessoas que se realmente forem formadas como deveriam ser, bem embasadas, bem preparadas para o mundo aí fora, nós teríamos uma outra qualidade de vida. Então, muitas vezes, às vezes a gente fica triste enquanto educador, que às vezes os alunos dizem assim, professora, a senhora está dando uma aula maravilhosa. E às vezes tem colegas, alunos, dormindo, olhando o celular e outras coisas mais. Então eles dizem assim, e a senhora continua sorrindo, e a senhora continua conversando com eles como se nada houvesse. Então eu costumo dizer que cada um tem o seu tempo. Uns vão ser mais rápidos nessa aprendência. Outros, pela sua forma de viver, de estar no mundo, tem um outro olhar, ainda não tão comprometido. Mas no tempo certo, eu tenho muita esperança que essas pessoas vão eclodir para esse sujeito ético, transformador, que vai fazer a diferença aí em todo o contexto, que ele estiver inserido. Então, eu acho que falta, como Paulo Freire falava, nós temos que ter paciência histórica. E entender que, se a gente analisar a história da educação, olha o processo todo que a educação passou e vem passando. A cada instante, tantas mudanças tecnológicas e tantas outras políticas, econômicas, sociais, ambientais, etc. Então, a gente não pode querer que as pessoas, da noite para o dia, mudem. Para isso existe a educação. Para esse processo que é devagar, sim, deve ser contínuo, mas ter essa esperança crítica que Paulo Freire dizia. Eu não posso simplesmente criticar. É uma geração de alienados. Até é. Uma geração do... Tudo tem que ser o cara sarado, gostosão, a menina tem que ser, vou usar um termo meio chulo, boazuda. Essas coisas que os jovens dizem, Então, essa geração que pensa que a estética, que eu não chamo isso de estética, mas que o visual é tudo, enquanto que a gente sabe que não é o visual, é o interno, que é tudo nessa vida, Então, essa distorção de valores que está ocorrendo nos jovens, na sociedade como um todo, que também é muito forçada pelo próprio capitalismo, pela visão do produto. Hoje nós temos que ter o produto, não importa de que forma. Então, tudo isso, ele faz uma confusão na cabeça dos jovens, dos adultos também. Nós temos pessoas com 40 anos que ainda não se encontraram, estão perdidos, não sabem o que querem da vida. Então, é uma geração que está com sérios conflitos. Então, eu tenho que ter paciência. Mas uma paciência histórica que reconhece essa historicidade desses indivíduos do mundo e dessas mudanças, mas uma esperança crítica, no sentido de que eu sei de tudo isso, mas eu ainda acredito na educação. Então, talvez, às vezes, as pessoas dizem assim, puxa, a senhora deu uma aula, fez isso, aquilo, 4 anos se matando lá, falando isso, falando aquilo, e as pessoas estão indo e parece que não mudaram, professor. Um dia elas vão, que nem a pipoca, vai estar lá. Não importa se eu vou ver, alguém vai ver. Alguém vai sentir esse processo. E é nisso que eu acredito. Então, que se cada um der o máximo de si, eu acredito que esse é o movimento que a gente tem que fazer. E não pensar se é para mim isso, para eu ver, para os meus filhos verem, para os meus netos, bisnetos. Não, talvez a minha geração nem consiga ver, mas outros verão. E é isso que a gente tem que apostar. Ter essa visão mais coletiva. Acho que falta essa visão coletiva, de solidariedade, de uma visão diferenciada mesmo. Eu acho que está faltando isso muito na nossa sociedade. Então, a minha responsabilidade é que eu consiga construir um processo socioeducativo e interativo em sala de aula, de diálogo com os meus alunos, e que ao mesmo tempo problematize as questões que a gente está vivenciando no mundo e os faça pensarem e verem-se diante de o que fazer. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava com educação infantil, eu trabalhava na periferia, sempre por opção, trabalhei na periferia. As minhas crianças pediam nas portas. Batiam nas portas e pediam comida. Então, quando eles chegavam na aula, a aula já tinha começado, era 2h30, e eles ficavam me espiando para entrar. E eu perguntava, por que chegaram atrasados?
E eles diziam assim, não posso falar. Eu digo, bom, então eu também não posso deixar entrar. Aí vocês vão dizer, nossa, ela era cruel. E eles voltavam. No outro dia, a mesma coisa. 2 horas, lá estavam eles. Aí, vão me dizer hoje? Não podemos falar. Eu digo, então não podem entrar. Mas aquilo me doía. Mas eu queria que eles dissessem o que estava acontecendo, pedindo nas portas. Até que um dia eles disseram, tá, nós vamos contar hoje para a senhora o que a gente está fazendo. Eu digo, então sejam bem-vindos, entrem. Aí eles entraram, 5 anos e meio. Sentaram na rodinha. A rodinha é o momento que a gente senta para discutir questões da aula. E eu digo, pessoal, os nossos colegas hoje vão nos contar o que eles estão fazendo, porque eles chegam atrasados. E nós vamos pensar juntos o que fazer. Tudo bem? E eles começaram a contar, tia, porque a gente... Sabe o que é? Não é tia, né? A senhora disse que é para chamar de professora, né? Eu digo, isso, tia é irmã da mãe da gente. Eu sou professora de vocês. Ah, tá bom. Vocês vão dizer assim, puxa, ela é cruel. Não, já vou explicar. A gente não se valoriza enquanto educador. Às vezes, um estudante que terminou uma graduação é o doutor engenheiro, o doutor arquiteto que está vindo. A professora termina a pedagogia e ninguém chama de doutora. Então, pelo menos de professora. Então, eu brigo nessa questão política, de identidade da educadora. Aí eles, professora, eu digo, sim, professora. Então, o que está se passando? O pai não trabalha, a mãe está presa, daí a gente tem que bater nas portas e pedir comida. E daí, se a gente não traz comida, daí a gente não pode vir para a aula. Mas a gente quer estar aqui. Eu digo, muito bem. E o que vocês acham sobre isso? Nós vamos ter agora o Dia do Trabalhador, né? Era a véspera do Dia do Trabalhador. O que é trabalho para as crianças? Trabalho é quando o pai vai lá na casa do patrão dele, se mata lá fazendo um monte de coisa, e depois o homem dá um dinheirinho e a gente compra umas comidinhas. Isso é trabalho? Que mais? E cada um foi dizendo. Bom, encurtando a história. Nós fizemos... Eu sou do tempo do mimeógrafo. Naquela época não existia essas coisas que hoje a gente tem. Então, nós desenhamos no mimeógrafo o que cada... Aí eu perguntei para eles quem estava desempregado na sala de aula. Só tinha 3 alunos que os pais trabalhavam e que recebiam pelo seu trabalho. Todos da minha turma estavam desempregados. 25 alunos. Então, nós fizemos um desenho, cada criança desenhou o que seu pai sabia fazer. E eu coloquei o nome do pai, fiz uma reunião com os pais e o endereço. Em 1 mês e meio, eu arranjei emprego para todos os pais. Então, nós discutimos depois em aula com as crianças o que é trabalho escravo, o que é trabalho voluntário, os tipos de trabalho, por que os professores paralisam muitas vezes crianças de 5 anos e meio. Aí vocês vão me dizer assim, que loucura! Então era para estar dando historinha, contando outras coisinhas. Sim, mas a vida não conta coisinhas. A vida está ali. O pai está desempregado, a mãe está presa, a fome está batendo e eu tenho que bater nas portas para pedir comida. Só que eles têm que saber que eles têm direito a estar estudando. Eles têm direito a ter uma outra qualidade de vida. E eles podem sonhar, sim, senhor. E nós vamos em busca do sonho. E mesmo uma criança de 5 anos e meio sabe pensar, com certeza. E ela pode buscar, encontrar portas aonde todas, janelas, vamos dizer assim, janelas onde todas as portas estão fechadas. É possível pensar. E eu acredito nisso. Só que a gente tem que trabalhar com esse espírito. Você sabe pensar. Não importa se tem 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então é nesse sentido. Olha, Dina, conhecendo a Jara um pouco, por isso que a Tuta ficou apaixonada por essa professora aí, né? Porque ela tem todo esse vigor no falar, essa experiência, essa vontade que com certeza transmite, né, aos seus alunos. Mas eu queria fazer uma colocação com relação ao sistema de educação do nosso país, né? Que vem sofrendo uma transformação, assim como todo mundo, né? Então, como é que a gente vai trabalhar com essa mobilização, né? Utilizando essa experiência, esse contato e essa vivência mais íntegra com os alunos, na medida em que os ensinos, sistemas de ensinos às vezes não nos permitem, né? Ou de repente não permitem que os professores, né, consigam inserir esse tipo de atitude, porque eles são castrados, né? Quando chegam, eu digo, não, parei um pouquinho, eu acho que tu tem alguma experiência nesse sentido, né? Já fosse demitida porque trabalhava com pobres, e hoje fosse admitida porque trabalha com pobres, na mesma instituição de ensino que é a católica, né? Então eu queria que tu abordasse sobre isso aí. Na verdade, assim, a gente tem que ter muito claro o que a gente quer. Quem somos, o que queremos com esse nosso fazer pedagógico.
Eu lembro de uma ocasião que eu trabalhei numa escola infantil também, que a criança havia chorado todo o turno, manhã e tarde, e a diretora, quando nós fomos entregar a criança, a diretora pediu que eu dissesse para os pais que a criança não havia chorado. E eu não consegui mentir. Aliás, eu acho que eu não consigo. Como é que eu minto para um pai que a criança sorriu o dia todo se ele chorou o dia todo? E após eu ter dito para o pai que a criança sim chorou, mas estava controlado, mas chorou muito de manhã. À tarde foi menos o choro, mas chorou. A diretora me chamou e me colocou na rua. Bom, foi a minha primeira experiência que eu vi que nem tudo que eu penso que eu quero eu posso falar tão diretamente. Que eu teria que encontrar formas de que as pessoas pensassem sobre o que estavam fazendo naquele momento, né? Mas para o embate, eu olhei agora a foto ali do Tchê, né? Para o embate, a gente nem sempre pode de embate com embate. Eu vou ter que encontrar uma forma de fazer com que essas pessoas pensem sobre isso. Como que tu demite um profissional que é ético? Um profissional que não mentiu para esse pai. Ele disse, olha, chorou e tal, tentamos fazer isso, mas chorou. Você gostaria de ter um profissional que mentisse para você? Que seu filho não chorou? Não, você quer a verdade. Seu filho chorou. Vamos encontrar o porquê e como fazer isso. Então, eu chamo de nós pedagógicos, que a gente, enquanto educador, vai passar. Tem que ter muita coragem para depois de ter feito isso, que eu achei que fiz o certo, não ter dinheiro para pagar as contas no fim do mês, foi para a rua, né? E aí tu chega em casa e o marido te olha meio atravessado, mas perdeu o emprego de novo, né? Por quê? Porque pensa. E hoje, alguém que pensa é meio complicado. As pessoas não querem mais um robô fazendo o que o sistema quer. Então, eu chamo isso de caráter, né? E comprometimento social. Eu não posso fingir que estou fazendo algo, eu faço. Eu não posso fingir que estou dando aula, eu dou aula. Eu não posso fingir que é mais uma turma, não, eu quero uma turma que faça diferença no mundo. Então, esse teu comprometimento social, enquanto educador, é que vai fazer com que desperte esse comprometimento com os alunos. Eles vão se sentir chamados a isso aí. Mas isso tem um preço. Paulo Freire falava que o educador tem que entender que ensinar é correr riscos. Mas tem que assumir esses riscos e não ter medo. Tudo tem um custo. Professor que trabalha em sindicato, professor que mobiliza pai, que mobiliza aluno. Por exemplo, eu fui trabalhar numa fábrica, me pediram para alfabetizar os alunos numa fábrica. Muito bem, eu fui. Comecei a alfabetizar através do contra-cheque. Fui para a rua. Quem quer que alguém aprenda o que é o contra-cheque? O que é descontado, o que não é descontado? Aí me mandaram falar com a psicóloga, porque olha só, tá pegando pesado, alfabetizar junto com o contra-cheque. Pegar o contra-cheque para ensinar eles a ler, sim. Eles têm que saber traduzir o contra-cheque. Então, quem é que quer realmente que as pessoas aprendam? Então, na verdade, mas o que eu quero dizer com isso? Você que está nos ouvindo agora, professor, né? Se você tem certeza do que você quer fazer no mundo, o que você quer fazer com o seu ato educativo, encontre saídas, tem formas da gente fazer. Tem um currículo que vem pré-determinado. Pronto, isso não se discute, tem que ser dado. Mas a forma como eu vou conduzir esse conteúdo e ajudar aos meus alunos se tornarem cidadãos pensantes e que venham fazer a transformação aí no mundo, tem que ser por outra via. E eu vou ter que construir isso. Então, Paulo Freire chamava problematizar o ensino. Quando eu levei essas crianças pequenas para a rodinha, para eles entenderem o que eles estavam fazendo é sofrido, que não era por aí, que eles tinham que achar uma outra forma, que a gente pode achar, isso é problematizar o ensino. Então, na verdade, nós podemos sim ter o conteúdo que muitas vezes não é satisfatório, mas dar esse conteúdo de uma outra forma que viabilize a libertação do indivíduo. Então, que faça pensar, que faça raciocinar, que faça encontrar saídas quando toda uma mídia, muitas vezes toda a propaganda te induz a determinada coisa, a perder a tua essência. Sim, né? Jara, eu queria que tu contasse agora, nesse momento, pra gente, essas experiências que tu tem com relação a esses grupos, né, que tu já trabalhaste, principalmente com as prostitutas da praça. Uhum. Com esse grupo lá da Ponte, da lá, Ponte, né? Que recebesse uma notícia... Isso, né? Da Gracinda, né? Gracinda, essa experiência que a gente estava conversando antes ali, que pudesse replicar pra gente. Tá bem. Na verdade, é bom começar do projeto, da ideia inicial, né? Porque senão a gente poder acompanhar, já é só um pedido, assim.
Sim, porque, faz parte dentro do contexto, faz parte. Tá. Então, assim, eu trabalhei sempre pensando em como fazer com que os alunos se envolvessem. Tá? Então, eu montei um projeto chamado E-Comunitarismo, que é uma proposta de um filósofo da FURG, Círio Velasco, um marxista, onde ele entendia que a construção da ética é uma forma individual e também coletiva. Eu tenho que envolver as pessoas. Tá? Então, esse projeto, E-Comunitarismo, ele foi para debaixo da ponte. Haviam lá, na época, morando 98 famílias de pescadores e agricultores. Então, eu convidei os alunos para irem até lá, conhecer a realidade da comunidade debaixo da ponte. E aí, descobri que haviam 2 grupos, pescadores e catadores morando debaixo da ponte. Então, convidei alunos de todos os cursos, serviço social, psicologia, pedagogia, informática, todos os cursos. E eles foram. Tá? Foi muito difícil o trabalho? Foi. Por quê? Primeiro, a comunidade ela não estava acostumada a fazer e participar de construção de projetos. Ela recebia doações. Hoje é Natal, todo mundo doava alguma coisa. É Páscoa, todo mundo doava. Então recebia. Mas ela ter que buscar por si própria a sua cidadania foi difícil. Então, assim, durante 7 anos se desenvolveu um trabalho junto com homens, mulheres e crianças. O que aconteceu lá? Primeiro, aquela comunidade era formada mais por homens do que por mulheres. As mulheres não tinham voz. Tá? Os homens mandavam na comunidade. O traficante mandava na comunidade. Bom, então teve que fazer todo um trabalho de conscientização, de busca da construção da consciência. De que as crianças tinham que estar na escola, de que as crianças não eram para ser aviãozinho que entregava droga nos carros, que as mulheres sim tinham direito a ouvir, falar, como a Gracinda. Quando eu a conheci, a Gracinda falava com a mão na boca e olhando para o chão, e eu perguntei para ela, por que olhas para o chão e por que a mão na boca? E ela disse, não tenho dentes e porque eu tenho vergonha. Eu digo, então tira a mão da boca, e olha para mim, porque nós somos iguais. Olha aqui, tu és mulher tanto quanto eu. Tu és mãe tanto quanto eu. E aí comecei a mostrar o quanto nós tínhamos em comum. E quanta sabedoria havia nela, enquanto pescadora, que eu não sei. Que ela teria que me ensinar, se me bota dentro de um barco a fundo. Mesmo um barquinho ali com todas as condições de ficar na água. Eu caio, me desequilibro, e ela ali maneja aquilo tranquilo. Quanto conhecimento que eu não sei. E eu trago conhecimentos de livros e de outras teorias que ela não tinha, que eu estava ali para também partilhar isso para ela. Então, nessa troca de saberes, se trabalhou 7 anos debaixo da ponte. Ocupamos um terreno, na época, que era Ceval, que hoje é Ceval, né? Que era um terreno que estava em processo jurídico de uma fábrica que foi abandonada. Na época era o Marrone, o prefeito. O Marrone, então, junto ao governo do estado, Olívio Dutra, conseguiu esse terreno, e esse terreno, então, ficou para a comunidade. Nós construímos 98 casas para as famílias, com um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha, com água e luz. E é a Ceval que vocês conhecem. Hoje, depois de muito tempo, claro que a gente vê que algumas coisas não saíram tão bem, outras saíram, mas o que eu posso dizer para vocês? A troca de experiência foi fantástica. O que eu vivenciei com eles, o que eu aprendi com eles, e eu acredito que eles também aprenderam com os alunos, foi muito significativo. Houve uma vez que um aluno de medicina disse assim para mim, professora, eles disseram que não estão doentes. Olha lá, aquela senhora está cheia de sarna, piolho, pulga por tudo que é lado, ferida por tudo que é lado. Como é que a mulher disse que não está doente? Eu digo, vem cá, querido, tu vais aprender o que é doença. Aí levei ele pela mão, digo, dona Maria, tudo bem? Professor, os doutores estão tudo aqui, não tem nem banco para sentar. Eu digo, não se preocupe, que nós vamos sentar no chão. E ele olhar para mim, tem pulga? Eu digo, senta. Mas tem pulga? Eu digo, senta, meu filho, por favor. Aí ele se ajeitou e sentou no chão, meio sem graça, né? E os cachorros, tudo na volta, aquela coisa, e o aluno muito sem graça. E aí eu digo assim, minha querida, me diz, aonde que tem doença aqui? Como é que está a família? Está... Não, professor, está todo mundo muito bem, graças a Deus. Todo mundo... Só o meu marido aí, que o cavalo deu uma dentada, arrancou o dedo dele, mas já está tudo bem, a gente já tapou ali, já parou de sair sangue, agora depois ele vai lá no doutor, lá para dar uma olhadinha. E eu digo assim, o que é doença para vocês? E ela olhou e disse assim,
Tu sabe. Eu digo, não, mas diz aqui para eles, o que é doença? Aquele homem lá, ó, que está trancado lá naquela peça, sabe, ele enlouqueceu. Ele não trabalha mais, é triste, né? Que doença horrível. Então, doença, para eles, é não conseguir mais conversar, não conseguir mais trabalhar, não conseguir... Então, era diferente. A sarna, aquelas outras coisas, o próprio piolho, não, é algo que já faz parte pela condição de vida, entende? Então, eu acho que quando a gente quer dialogar com os movimentos sociais, com os grupos, né, nós vamos ter que aprender que situação é essa, que vocabulário é esse, que aprendizagem é essa e como que a gente vai construir um caminho. Né? Sem eu achar que eu sou mais, porque eu sou doutora, e ele achar que é menos, porque ele não tem estudo. Não, nós temos que trabalhar juntos. Eu acho que esse é o desafio da educação. É a gente entender que a gente é ser humano e que nós precisamos nos autolibertar. Né? E que essa construção de saber tem que haver essa troca maravilhosa. Então, eu tenho, há pouco tempo mesmo, na aula de pedagogia, uma aluna, quando eu comecei a contar da história lá debaixo da ponte, do projeto É Comunitarista, botou para chorar na aula. E eu não sabia por quê. E ela disse, eu sou filha de uma daquelas mulheres que a senhora está falando lá debaixo da fonte, fazendo pedagogia. Então, é verdade tudo que a senhora está contando, né? Da importância da liderança feminina e etc. Aí se criamos, assim, ó, vários projetos, né? Dentro de um único projeto. Medicina, serviço social, psicologia. Vocês não têm ideia, assim, foi 7 anos de luta, né? E algo, assim, que eu acho que, assim, que valeu para todos os meus alunos. E a minha dor, né, que eu já vou aproveitar um momento, ficou somente 2 casas lá debaixo da ponte, né, que era do seu chapelão na época e do filho dele. Todas as outras foram retiradas e fomos para Ceval. Hoje, se vocês passarem por lá, tem quantidade de lixo e moradores. E não foi por falta de aviso meu. Eu disse, vocês têm que fazer alguma coisa. Falei com o pessoal do IBAMA, falei com o pessoal da Patram, falei com a secretária do Meio Ambiente, falei com aquele da estrada, como é, que cuida das estradas, o... Secretário de Obras? Não, esse que faz o pedágio. Ecosul. Né? Eu digo, se vocês se unirem e fizerem alguma coisa, colocar faixas, que ali dá um impacto ambiental, não pode viver, fizesse alguma coisa. Não fizeram. E não foi por falta de avisos, de gritos, etc. Então, o meu questionamento, como é que, não que eu me ache mais do que os outros, mas como é que uma professora, uma única professora, consegue fazer o que a gente fez lá com os alunos? Claro que teve apoio de vários alunos e vários outros pensadores, vamos dizer assim, pessoas que querem mudar essa sociedade. Conseguiu fazer esse movimento e 400 pessoas acabaram indo para Ceval, tendo dignidade, resgatando essa cidadania. E hoje está aquilo lá de novo assim. E não é os meus que lá da Ceval, são outros moradores. Então eu pergunto, qual é a responsabilidade social da nossa cidade? Dos políticos, dos vereadores e de tantos outros. Quer dizer, alguém consegue um movimento e as pessoas não continuam. Não mantém. Né? E aí fica aquele cinturão de miséria e todo mundo acha interessante, acha normal, ou finge que não vê, vira pro outro lado quando passa no ônibus. Então, essas questões que não dá. Por exemplo, os pescadores ficaram. Nós convidamos os pescadores, a Gracinda, até vou falar agora dela, né? Que é a moça que botava a mão na boca. A Gracinda, junto com a sua organização, né, pediu para a prefeitura para ficar lá, porque eles vivem da pesca. E na época o Marrone concedeu que a pesca ficasse ali. Então, os catadores de papelão é que foram para Ceval. A Gracinda hoje me passou uma mensagem dizendo que estava muito feliz e precisava dividir isso comigo. O projeto começou lá, acabou em 2005, o nosso projeto. Mas a amizade continua, né, Continua. gente? Aí a Gracinda mandou, então, uma mensagem dizendo que está se encontrando com a nossa presidente, a Dilma. E então ela estava muito feliz e queria dividir isso comigo. Professora Jara, vou estar com a nossa presidente. Então eu fiquei feliz, né? Vejam só, alguém que botava a mão na boca, que tinha vergonha de falar e tá lá. Vai fazer esse trabalho sobre as pescadoras, sobre as mulheres. Legal. Outro programa, hein? Trazia... Mas viu como tem sobre o tema, Dinal? Professora. Olha só, a gente tem que ir pro intervalinho, aí eu passo a palavra para ti, tá bem? Ok. Intervalinho com o amigo Gil, já voltamos daqui a pouco. Estamos com a professora Jara Fontoura. Você pode fazer perguntas aí pelo Facebook do COEP, telefone 3222-1571. Essa é a Rádio Com 104.5.
nós retornamos então com a Rede Coep Coep de Mobilização. Estamos de volta, né? Com a presença da pedagoga Jara Fontoura. Já está aqui também com a gente o Beto Porto, que vai falar com a gente em seguidinha. Daqui a pouco vai dar uma canja também, falar sobre o seu trabalho. Mas estamos no momento agora da nossa dica de saúde oral com o Dr. Paulo Fonseca. Boa tarde, doutor. Boa tarde, como está? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo. Então, o que a gente vai falar hoje para os ouvintes aqui da Rede Coep de Mobilização? Qual é a sua dica? A princípio seria a que ficou pendente da semana passada, né? E só um adendo Com sobre crianças. o que eu ouvi do programa aí, não é só na parte de educação que o pessoal está se conscientizando, como saber o contra-cheque que está escrito. Na odontologia também, infelizmente, os pacientes já não estão vindo só para aceitar o que o dentista diz. Olha, tal, eles participam na decisão do tratamento, que sempre tem mais opções, né? Então, felizmente, o pessoal também já está mais informado, culturalmente eles estão progredindo e fica uma situação melhor da gente conversar, porque já não fica aquela coisa tão imposta, olha, seu tratamento é esse por causa disso. Agora o paciente já está participando também da decisão, assim como participa, como foi falado aí, de outras coisas da vida, né? É importante. A dica da semana passada, que ficou pendente, é quando levar a criança ao dentista pela primeira vez. Essa foi a pergunta. Resposta: antes de nascer, quando está na barriga da mãe, a mãe já vem. Como é que a gente vai fazer esse exame, Paulo? Não examina a criança, porque, lógico que não. Examina a mãe para começar a tratar as alterações gengivais, periodontais que a gestante apresenta, né? Então, mantém a saúde oral da mãe para que não tenha processo inflamatório e tal, que isso aí pode afetar o bebê que está por nascer, né? Então, primeira coisa, se preocupa com a saúde oral da mãe para que não tenha reflexo na criança, antes dele nascer. Assim que nasceu, quando puder, vem junto para fazer uma avaliação, como é que, se não tem problema respiratório, se não tem alguma disfunção. Orienta a mãe a importância de, antes de dormir, ou mesmo dormir, normalmente a criança, ao dormir, toma uma mamadeira com açúcar, ou a Nescau, ou alguma chocolatada, alguma coisa que contém açúcar. Então, pega uma gaze umedecida, mesmo a criança dormindo, passa na gengiva para tirar aquele leite que ficou colado, porque a lactose atua sobre a gengiva e sobre os dentes. Não deixe com que a criança continue dormindo sem fazer uma limpezinha. Não vai acordar a criança, levar ao banheiro para escovar dente ou escovar a gengiva. Mas pega uma gaze umedecida, passa sobre os dentes, passa na gengiva para remover aquela substância que ficou aderida. E aí vai manter essa criança com uma saúde oral e diminuir o risco da famosa cárie de mamadeira, que é a mais rampante que existe, né? Aquela que acontece à noite, onde as nossas defesas estão mais adormecidas também, né? Tem menos saliva, a língua não se mexe tanto para poder fazer uma higienização da parte de trás dos dentes, mais ou menos isso. Beleza, então, doutor. Muito obrigado pela sua E participação. a última... Opa! Desculpa, eu já estava te despachando, cara. Não. Essa é uma dica voltada à classe odontológica, aos cirurgiões dentistas. Mais um lembrete. Agora, de 15 de abril até 26, nós teremos a campanha de vacinação contra a influenza. E esse ano nós tivemos uma grande vitória do presidente do Conselho Regional de Odontologia. Teve uma reunião com o secretário de Saúde e com o coordenador nacional de saúde, Gilberto Pucca, em Porto Alegre. E foram incluídos finalmente, os cirurgiões dentistas nos grupos de risco, que era uma luta que a gente estava há alguns anos e não conseguíamos. Então agora é oficial a coisa, os cirurgiões dentistas estão incluídos naquele grupo de profissionais da saúde que tem preferência na vacinação, vamos dizer assim, nos grupos de risco, e de 15 a 26 de abril será feita a campanha nacional de vacinação. Então é só procurar uma unidade de saúde para se vacinar.
Era isso aí, seu Rui. Que bom, parabéns. Que bom mesmo. Tá bem? Parabéns, Paulo. Continuamos nos falando. Ok. Vamos Grande incentivar abraço pra agora, vocês. Bom trabalho, meu amigo. incentivar que o grupo realmente se vacine, né? E se previna aí desse problema. Opa, deu o microfone. Tá bem. Então vamos continuar Então, vamos com a nossa voltar amiga. aqui. Tem uma pergunta, talvez, Pedro? Temos um questionamento, nosso rádio companheiro, o Pedro Morales, ele fez dois questionamentos. A primeira, ele quer saber qual a sua opinião em relação à educação em tempo integral, que não é um projeto novo, que já está sendo implementado no Brasil há algum tempo. Na opinião dele, o que falta é a estrutura. Ele quer saber a sua opinião. E a outra que ele quer saber é qual seria o papel do aluno e do professor nessas transformações sociais que a senhora está referindo, que é até onde vai o papel de um, até onde vai o papel de outro. São esses dois questionamentos que ele queria fazer. Então, a primeira pergunta é, por favor, relacionada... Sobre a educação em tempo integral. Bom, a educação em tempo integral, assim, ó, ela, na verdade, os pioneiros da educação, Anísio Teixeira, tá, já brigava pela escola integral, turno integral. Então, é algo que vem sendo discutido há muitas décadas, né? E na verdade, o que aconteceu? Parou e houve uma distorção desse trabalho. E eu concordo quando ele diz que não há estrutura. Não, é a mesma coisa a educação inclusiva. Falam em educação inclusiva, que tem que haver educação inclusiva, mas colocaram as crianças portadoras de necessidades especiais em salas de aula, que o próprio professor, às vezes com 40 ou 39 alunos ou até mais, e tem um aluno ou cego, ou surdo, ou com alguma deficiência, e ele não consegue trabalhar, porque lhe falta estrutura. Lhe faltam muitas vezes as condições técnicas para o trabalho. E na educação de turno integral, ela é viável sim, mas infelizmente não há um comprometimento, vamos de novo na responsabilidade social, né, de fato que isso ocorra. É a mesma coisa a educação inclusiva. Até que ponto querem que a educação inclusiva ela ocorra? Que haja espaços de inclusão. E que esse educador não se sinta mal porque não sabe lidar com a inclusão. Mas ele não sabe porque ele não foi trabalhado para isso e ainda mais, não tem estrutura física, técnica, etc., para aquele trabalho. Então, na verdade, tem um livro da Milton Werneck que fala: se você finge que ensina, finge que aprende. E eu acho que a gente tem que parar com isso. Ou se faz ou não se faz. E quando se faz, tem que fazer bem feito. E ouvindo todas as partes, né? Uma educação de turno integral tem que ouvir comunidade, pais, alunos, professores, funcionários, todo mundo. A saber até que pontos realmente isso vai acontecer. E uma das coisas que eu discuto muito em sala de aula, as políticas públicas que faltam, né? A verdade é que a gente não tem amparo também legal para uma série de questões. E a segunda pergunta... em relação ao papel do aluno, professor, nas transformações sociais. Os limites, até onde vai o papel de um, até onde vai o papel de outro. Bom, eu costumo dizer assim, quando é que a gente sabe até onde um vai e até onde um outro fica, né? Na verdade, são complementos. A minha responsabilidade enquanto educadora é possibilitar um máximo de construção de conhecimento em sala de aula, não transmissão. Porque qual é a diferença de transmissão e construção? Transmitir, eu vou lá e pego uma disciplina e leio ou passo no quadro de copiem. E de preferência não questione. E anote as perguntas para a prova. Muito bem. Construção é quando eu levo um conteúdo, problematizo esse conteúdo e busco com eles respostas para todo esse processo. Então, na verdade, eu faço os alunos pensarem, construírem esse processo de aprendência. E quando o aluno constrói o seu processo de aprendência, ele quer mais. E ele tem curiosidade, e aí ele avança. E conforme ele vai avançando, tu vai avançando mais. Então, na verdade, não existe algo limitante. O meu espaço é até aqui, o teu é aqui. É como o Paulo Freire dizia, tem momentos que eu sou educador e tem momentos que eu sou educando.
Eu sou quem aprende com meus alunos. Então, quando a gente tem essa troca... tem vezes que eu saio da aula, minha aula acaba às 22 horas, é 10h30, ainda estou na parada do ônibus, conversando com os alunos perderam o ônibus, e a gente está discutindo uma série de questões. Eles dizem, professor, não esquecemos o ônibus. Aí eu ainda tenho que levar em casa, às vezes, porque eles perderam o ônibus. Então, assim, isso é a construção de conhecimento. A gente não tem vontade de ir embora, a gente quer discutir como fazer, o que eu posso fazer, como é que eu construo isso. E o aluno não tem aquela preocupação em colar. Uma vez eles estavam colando em sala de aula e eu entrei, fui cuidar uma prova de um professor. E eu escrevi no quadro assim: imagine você se o médico que está lhe operando passou a faculdade inteira colando. O que ele vai fazer agora com você? E deixei no quadro. Então eles começaram a pegar os papelzinhos, botar dentro do bolso, esmagar, jogar longe, né? Porque na verdade a cola, o que ela é uma mentira para mim. Eu estou mentindo que eu sei quando eu não sei. Então, eu acho que está na hora da gente, aluno e professor, sentar juntos assim, queremos realmente uma educação de qualidade que eu digo, nessa qualidade para ver produto final, não é nessa preocupação, mas que tem um processo de aprendência. Que eu saia de uma aula de didática, ou de filosofia, ou de sociologia, ou de geografia, ou de qualquer outra disciplina, dizendo, nossa, aprendi. Nossa, eu sei, eu entendi esse conhecimento. E vou buscar mais livro na biblioteca, vou buscar outras coisas. Quer dizer, isso é construção. É quando eu desejo estar naquele processo e quero mais. Não é uma aula que diz assim, lá vem a fulana me dar aula. Que horror, tem que estudar para essa prova. Quer dizer, não há construção. Entende? É quando eles vão, que nem eles foram para o sertão comigo lá no Nordeste, eu levei vários acadêmicos para trabalhar numa cidade comigo, Barros do Piauí, depois em outras cidades. Em 21 dias eles tinham que deixar algo feito para a cidade. 21 dias. Nos primeiros dias da crise de choro. Então eu já espero o choro. Por quê? Porque a gente vê crianças mortas, a gente vê um hospital todo caindo, não tem água, verde eles quase não vêm, porque é terra vermelha. Mas assim, ou é o caos do caos. Gente vendendo criança por 2 quilos de arroz, açúcar, sabe? Prostituindo filhos de 6 aninhos, 7 aninhos, não quer nem saber para onde o caminhoneiro vai levar, mas entrega, porque ele diz assim pra gente, professora, mas aí ele vai morrer igual, então deixa levar. Eu digo, sim, mas o senhor nunca pensou se vão cortar os pedaços dessa criança, que vão fazer? Mas quem sabe não vão fazer nada disso. Então, a gente vai trabalhar nessa estrutura. Tu imagina, tu estudante de medicina, tendo que usar a medicina ali, fazer os teus trabalhos, os teus conhecimentos de medicina, diante daquilo tudo lá. Não tem remédio, não tem quase nada para tu trabalhar, e tu tem que trabalhar. As pedagogas que vão lá, tem que trabalhar com... Ei, gente, sabia que dar aula é importante, que vocês podem fazer interferência no mundo com as aulas de vocês? Podem fazer a transformação acontecer quando o professor olha para ela e diz assim, minha filha, sabe quantos quilômetros é o caminho para chegar aqui? Sabia que eu não tenho nem classe para dar aula para meus alunos? Sabia que não tem papel, não tem lápis nessa escola? E tu tem que trabalhar. Ir para alunos do serviço social, montar um conselho tutelar, quando não tem nada. Entende? Tu imagina isso, tu cheio de ideias, né? E chegar num lugar que não tem nada. Então, o que aconteceu lá? Foi fantástico. Vivenciaram, né, as suas teorias e viram, a teoria é uma coisa e a prática é outra. Então, o que eu penso que a educação tem que começar a se repensar? Nós temos que ter projetos sociais, tanto nas escolas quanto nas universidades, que façam esse sujeito eclodir. Que o jovem se sinta chamado a fazer a mudança. Que o aluno lá da terceira idade entenda que estou na terceira idade, estou lá já aposentado, mas eu estou vivo, eu também sei fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa. Que o portador de necessidade especial, ele tem aquela deficiência naquela área, mas e a outra área? Tudo funciona. Eu sou cega, mas o resto funciona em mim. Eu sou surda, mas o resto está funcionando. Então, gente, acreditar no potencial humano. Nós podemos fazer a transformação ocorrer. Então, qual é o limitante entre professor e aluno? É o nosso comprometimento. Se houver comprometimento, não tem. Tem momentos que os meus alunos é que me dão aula e tem momentos que eu que dou aula. É uma troca infinita de saberes, de aprendizagem. Então, eu peço sempre na aula assim,
Eu quero ver vocês nas secretarias de educação. Quero vocês assumindo o governo de um estado, ou a presidência da república. Eu quero passar velhinho e vocês gritar, sabe quem eu sou? O deputado tal, o isso e aquilo, que coisa boa. Eu quero ver vocês fazendo a diferença no mundo. Então é isso que eu aposto, que eles se entendam enquanto sujeitos de transformação. E eu acho que desde a educação infantil, da 2ª, 3ª, 1ª série, 8ª série, 7ª série, nós temos que trabalhar com os alunos essa vontade de viver, né? E essa nossa corresponsabilidade diante do planeta, do mundo, do que está acontecendo. Então nós precisamos de professores que amem o fazer pedagógico, né? Amem ser educadores, porque eu digo assim, professor todo mundo é. Estudou, fez concurso, passou, está lá dentro. Agora educador eu conto nos dedos. Quem realmente quer fazer educação? Quem realmente quer fazer algo diferente? Tá? Então, os conteúdos têm que ser conteúdos vividos. Que o aluno saiba de lá e dizer assim, bom, aquilo lá que eu aprendi lá na faculdade, hoje está me servindo aqui, ó, no meio do nada, né? Não tem água, não tem isso, mas eu sei o que eu vou fazer. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá? Então, assim, há possibilidades, mas a gente tem que construir isso dentro da gente. Tá? E que essa faculdade, esses conhecimentos nos libertem. Paulo Freire dizia que o oprimido, ao se libertar, não venha oprimir os demais, mas venha libertar os demais. O que acontece? Muitas vezes as pessoas, eu queria tanto chegar lá, estudar, ser alguém na vida. Aí chegou, aí começa a judiar dos outros. Então não adiantou nada. Então, na verdade, vai ser mais um para oprimir. Então, na verdade, é isso, esse conhecimento que liberta. Aí, assim, para fechar mais essa questão também, eu estava contando para uma aluna minha, as empregadas domésticas, né? Eu fui assistir um curso onde elas ensinavam como arear uma panela, como fazer isso, como fazer aquilo e tal. Muito bem, e eu saí de lá decepcionada. Por quê? E os direitos dessas trabalhadoras? E quem são elas, as histórias delas, quer dizer, o humano ficou de lado, foi só o técnico. Então, na verdade, um curso que alienou. É assim que tu tem que fazer e acabou. Para continuar empregada doméstica, não para libertar. Então, eu acho que é isso. As pessoas têm que entender que hoje, eu digo para as pessoas que às vezes eu conheço, assim, que estão trabalhando assim perto de mim, hoje tu estás empregada doméstica. Não que seja ruim ser empregada doméstica, ou que é menos do que os outros, não é isso. Mas tu estás. Amanhã tu pode estar em outro lugar, se tu quiseres. É possível, sim. Entende? Desde que tu queira. E as pessoas também, questão do poder. Hoje sou delegada de educação. Amanhã não sou mais. Hoje sou prefeito da cidade. Amanhã não sou mais nada. Então, entender que os cargos passam, mas o que vai ficar é o ser humano. Enquanto se a gente não tiver esse brilho que ofusca a visão e tiver humildade no coração, as coisas vão andar melhor. É que as pessoas se agarram ao poder. E aí o poder cega as pessoas. Então, eu acho que professor e aluno, eles são fundamentais no ato educativo quando existe essa troca e quando eu entendo que nós vivemos num momento de aprendência mútua, constante. Não sei se respondi para o rapaz que perguntou aí. O Pedro? Respondeu, Pedro? Espero que sim. Um abração para o Pedro que está nos escutando aí. Diná. Nós estamos conversando no intervalo e gostaria que a Jara comentasse sobre o programa institucional de Bolsa Iniciação à Docência, que é uma atividade que a Universidade Católica está oferecendo, e são oportunidades aí para os professores que estão nos ouvindo de estar se engajando nessa postura aí humanitária que a Jara, né, consegue transmitir aí, se animar, e ela é uma pessoa, né, de luz, então por isso que tem isso bem presente, porque os professores nessa postura de transformadora, eles vários ainda não se entenderam ainda como realmente transformador, e eles são, né, transformadores, é só desejarem exatamente como tu fala. Então, como é que é esse programa, como é que as pessoas se engajam? Tá bem, então assim, é o PIBID, né? É um programa que vem a nível federal, onde várias universidades são chamadas a fazer o projeto. E a Católica, o ano passado, foi aprovada. Nós construímos um projeto chamado Universidade Escola Unindo Saberes. Universidade Escola Construindo Saberes. Então, na verdade,
o que é o PIBID? Ele é um projeto de bolsa para os acadêmicos, né, da universidade, onde eles vão trabalhar de acordo com seus cursos de formação junto às escolas, apoiando professores, alunos e pais, comunidade. Então, por exemplo, alunos de pedagogia vão trabalhar com os professores dentro da linha da pedagogia. Alunos de filosofia, dentro da linha de filosofia. Alunos de biologia, dentro da linha de biologia. Assessorando e pensando e promovendo situações de aprendizagem diferenciada. Porque muitas vezes os nossos educadores, a carga horária é intensa, né? Não estou justificando, mas inviabiliza, às vezes, buscar uma metodologia diferenciada, um olhar diferenciado para aquele processo socioeducativo interativo. Então, com o PIBID, os alunos estão indo lá para dar esse assessoramento lúdico-pedagógico de interferências. Né? Então, nós estamos trabalhando com 3 escolas. Ministro Arthur de Souza, na Cascata, e diga-se de passagem que foi uma luta, porque o PIBID, ele não queria uma escola na zona rural, queria todas no centro. E eu defendo muito a educação no campo. Então, eu achava interessante que houvesse educação rural envolvida. Então, solicitei que o PIBID fosse para Cascata, para os alunos terem um outro conhecimento do que é a realidade do aluno do campo, que é diferente do aluno da cidade. Então, consegui. A outra escola Assunção, que é aqui na Barroso, e a outra é o Padre Anchieta, onde nós temos muitos alunos do Instituto de Menores, que é uma clientela também que precisa bastante. Bom, então nós temos 5 projetos dentro de cada escola. Então, um projeto de matemática, de filosofia, de letras, de pedagogia e de biologia. Dentro desses 5 projetos, nós temos uma coordenadora da universidade, responsável por cada curso, e dentro de cada escola, um supervisor. E eles estão ganhando bolsa por isso também. Parece que é 700 e poucos reais cada supervisor de escola. Então, isso já ajuda na questão financeira também deste educador. E sem falar nos ganhos pedagógicos que a didática do próprio projeto, né, viabiliza a metodologia, que é o processo da humana docência. O nosso projeto passou e se destacou por promover a humana docência. Então, nas 3 escolas, nós estamos debatendo e vivenciando, de acordo com cada curso, como é a humana docência, o que é ser humana docência, como se fazer humana docência, qual é o conteúdo da humana docência na matemática, na filosofia, na biologia, na pedagogia, e dessa forma a gente está fazendo essa troca. Os alunos, por consequência disso, estão aprendendo a ter uma prática diferenciada também, porque eles têm que viabilizar a humana docência, então eles têm que vivenciar a humana docência. Então está sendo uma no troca. Mundo rural, no mundo isso, fantástica. Diversidade na Anchieta. Isso mesmo. E eles estão gostando, e agora nós fomos convidados para ir para Brasília, agora em maio, para apresentar o projeto da universidade. E vamos ver, torcendo que tudo dê certo, que a gente consiga levar, né, esse trabalho e mais essa proposta de repensar a educação. Então é nesse sentido. Muito lindo. Que maravilha. Bora. Olha, a gente vai ter que, infelizmente, já encerrar a nossa entrevista, mas eu acho que tu vai participar do nosso programa. Esse espaço está aberto, né, para a tua participação, para a tua contribuição, que certamente, né, nós teremos outros temas, né, de porque essas abordagens, elas precisam ser divulgadas. A gente tem que usar essas ferramentas, o espaço da Rádio Com, para poder divulgar, de repente trazer aí esse pessoal que esteve participando contigo desse projeto ali da ponte, trazer essa meninada que está aí nessas escolas, na Anchieta, lá na Cascata, para eles também estar se expressando e poder estar contribuindo e motivando de uma certa forma os professores que estão aí nos ouvindo, né? Então, esse espaço realmente, assina embaixo que o Rui está te falando, está sempre aberto, nós estamos à disposição, estamos juntos, podemos estar aprendendo, né? Porque, na verdade, tu tem muito para nos ensinar. Bom, então daqui a pouquinho vem o Beto Porto, que já está aqui, né, do meu ladinho aqui, por enquanto não dei a palavra para ele, mas sentadinho esperando, mas a gente já vai conversar. Eu queria as considerações finais, então, Jara, assim, um recado para os educadores, alguma mensagenzinha, que tu tem vários exemplos aí nessa tua vida, né, que é um trabalho fantástico, para os educadores que estão nos escutando, né, como despedida do nosso programa de hoje aí.
Tá bem. Primeiramente, leiam muito. Nós precisamos ler muito para nos atualizar. Um professor, ele é um eterno pesquisador. Aquele professor que parou de pesquisar, parou de estudar, parou de buscar, ele não consegue avançar nas questões, porque o mundo está em constante mudança. E não ficar especificamente fechado na sua disciplina, no seu conteúdo, abrir horizontes. Ser um professor com uma visão maior. Não é porque você é de matemática, só vai estudar questões de matemática. Se é de ciência, só vou buscar ler livros nessa área. Não, mas um professor aberto às leituras do mundo. E a cada dia, entre na sua sala de aula como fosse o seu primeiro dia. E ame infinitamente o ato de ser humanamente educador. Era isso. Um beijo no coração de todos e obrigado pela participação aqui. É isso, nós agradecemos então. Nós vamos um pequeno intervalo e já voltamos com o filho da tia Ide e do seu Valério, Beto Porto. Beto. sacia seus desejos. Se me procurar, diga o seu preço. Fazíamos sexo com amor e paixão, sexo por sexo, é simples atração. Se não nos livrarmos da cama, foi porque algo marcou, mas você não valorizou o meu amor. Quem ama quer exclusividade. Com um novo amor esquecerei o teu sabor. Com um novo amor esquecerei o teu sabor. Não me procure só pra saciar seus desejos. Olha aí, retornando então com a Rede Coep de mobilização com a música Beto Porto. Seja muito bem-vindo, meu amigo, companheiro, irmão de fé, camarada. E esse é mesmo, né? De muitos anos, uma amizade muito bacana com essa figura fantástica que é o Beto Porto. É? É verdade. É? Ah, então tá. É mesmo? Ah, eu tinha 17 anos, acho. Ah, não pode ser. O Gil conhece essas figuras. Pegasse ele no colo também, Gil? Quase jogou ele no colo. Ela já é um bebê de 17 anos, é um bebê bem... E aí, É Beto? isso aí, uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Gostaria de agradecer ao meu amigão, irmão também, recíproco, tudo que tu falou, né? Pelo convite de estar aqui hoje participando do programa, pra Diná também. Então, essa música que eu toquei agora, que os ouvintes tiveram a oportunidade de escutar, foi um trabalho que eu desenvolvi com um jornalista, escritor, né? Compositor também, paraibano, radicado em São Paulo, Antônio Carlos. E nós acabamos nos conhecendo através de um site que é o Clube Caiubi, né? Nos conhecemos virtualmente e ele acabou me mandando algumas letras e eu acabei musicando alguns poemas
E esse foi um poema que eu musiquei, e a gente até acabou gerando um trabalho de um disco, né, que ele está fazendo, que se chama De Norte a Sul, né, que foi essa troca dos poemas junto com a música aqui, das canções que eu coloquei nas letras dele. Então essa música é fruto desse trabalho. E estou muito contente de ter participado aqui agora dessa excelente entrevista. Essa entrevista, né? Que eu também, como educador de música, né? Eu também dou aula particulares, né? A gente tem o projeto lá junto com a Diná de musicalização e na Sagrado Coração da Família, né? Comunidade Sagrada Família da Paróquia da Luz. E é muito bom também. Os sábados à tarde. Tô com saudade lá do Eles também estão com saudade de ti. Então, para mim, como educador musical, foi muito bom ter escutado isso tudo que ela falou. Assim, eu fiquei emocionado. Também. Fiquei super emocionado, assim, com o que ela falou, que realmente ela... Né? Tem razão, assim, em tudo que ela falou. Né? Eu não conhecia ela, falei, né? Eu conhecia através da Tuta, estava fazendo pedagogia. E olha, tem uma professora lá preciosíssima, um brilho. Fiquei, olha, muito emocionado, assim, com o que ela falou, porque me coloquei, assim, no lugar, né? Como educador de música, né? Que a música também é uma ferramenta, né? Para auxiliar no processo de educação também, eu acho que é muito importante, né? E fiquei, assim, muito contente. Até é uma troca também, né, Beto? A música é a música é uma troca de energias também, né? A música vai um pouco mais além em função disso, né? Sim. Por essa troca de energia que a gente tem, né? Tanto o professor como o educador, quanto os alunos, né? Então isso é muito gratificante, assim. É gratificante para a gente quando a gente percebe, assim, que o aluno conseguiu desenvolver alguma coisa, né? Que que conseguiu aprender, que conseguiu tocar, que, sabe? Isso é muito gratificante. E essas palavras dela, assim, foram muito boas. Eu acho que tem alguns educadores, né? Professores, o cara encontra muito. Até ela foi bem legal no falar isso na questão da educação. Tu mesmo está fazendo lá arranjo, né? Composição lá na... Composição. E eu acho muito legal essa interação que ela tem, que eu acho que tem alguns professores que já estão descobrindo isso, né? Os caras, além de dar aula, eles vão tocar contigo, né? O Melete. Né? Puxa, um ótimo professor. Um ótimo professor, achei incrível o cara também. Um cara, assim... que tem uma outra ideia, assim, né? Como professor, ele consegue interagir com os alunos, né? A gente consegue ter uma conversa franca, né? Ele consegue buscar e ver quais as dificuldades individuais de cada aluno, né? Que isso também é muito importante, né? E ele consegue trabalhar isso também, né? E estimular a gente. Essa é a grande verdade. Sim. É um estímulo, né? Poxa, tu vê o cara apresentando um monte de coisa legal, assim, umas aulas super didáticas, assim, interessantes, né? Ágeis, né? E isso tudo é uma forma para a gente também aprender, não é? E poder também utilizar como ferramentas para futuramente, né? Porque além de serem instrumentistas ótimos, eles também eles vão para a luta. Eles não ficam ali no mundinho deles. Não. Hoje em dia a educação, eu falo basicamente da questão da música exclusivamente, porque, né, eu conheço outras pessoas, colegas de profissão que já se formaram e passaram pela universidade, né? E a gente vê, assim, ó, quanta transformação a universidade teve, né? Nesses longos anos aí, né? Para melhor, né? Principalmente a questão da educação, né? Então, está se desmistificando muita coisa, né? E a coisa tá indo realmente para um lado que eu acho que é super importante, né? Para a formação do profissional, né? No caso específico que a gente está discutindo, um profissional de músico, né? Seja como instrumentista, seja como educador de música. Então, esse processo de transformação da universidade, né? Está sendo muito interessante. E tá sofrendo, e esse processo de transformação acontece todos os dias, na verdade. Que a gente já vê as coisas de uma forma diferente. Inclusive a própria postura dos próprios professores já se torna diferente.
Ele já tem uma postura diferente. Isso até anima a gente, porque é sinal que com certeza a gente está caminhando para um momento melhor. Eu acredito. Nós, os três que estamos aqui, a gente acredita, porque a gente está fazendo um trabalho muito além do que a gente é pago ou é animado assim no dia a dia para fazer, né? Claro. A gente está fazendo um diferente, um pouquinho a mais, porque a gente acredita nessa transformação. E quando tu vê um professor que venha com essa postura, tentando animar outros, né? E certamente a gente vai ter uma sociedade com certeza melhor do que às vezes tem isso hoje. É uma coisa que às vezes é essas coisas que às vezes falta, sabe, para um professor. Daqui a pouco o professor está tão assim voltado para a coisa da forma que ele está acostumado a educar, que ele acaba se fechando naquilo ali e acaba não tendo oportunidade de ver uma outra forma, né? Então essas coisas assim, de falar, de mostrar, de dizer, isso é importante, porque talvez isso seja um caminho, uma ferramenta para que ele possa utilizar outras formas de educação, né? Acho importante isso aí. Legal, Beto. Vamos falar um pouquinho de música, né? Tua vida como música. Sim. Como é que tá Pelotas? A gente já sabe que não tem lugar pra tocar, né, Beto? Só dá pra contar nos dedos aí. O pessoal aí, quer dizer, interditou vários pontos, né? Principalmente que tu tocava, né? Alguns lugares aí. Sim. Mas a música continua difícil aqui em Pelotas, né? Pra tocar e viver de música, né? Tá complicado, realmente. Eu acho que a música, nesses anos todos, né? Porque eu já estou trabalhando com música há mais de 20 anos, né? Sendo que nesse período eu parei alguns anos. Mas serve como parâmetro para comparação, assim. Quando eu comecei a tocar, né? Os anos todos até chegar agora. Então, assim, o que aconteceu com a música? A música, na verdade, ela foi perdendo um pouco do campo de trabalho ao longo dos anos, né? Primeiro porque é o seguinte, antigamente, né, um músico profissional, trabalhar profissionalmente com música, tinha uma vertente para trabalhar, um braço, né, digamos assim, porque a música tem várias ramificações, tem vários tipos de trabalho que tu pode desenvolver. Então existia um trabalho que era um trabalho gratificante economicamente, porque te dava uma remuneração que era possível, né, tu viver, tu pagar as tuas contas, enfim, ter todas as coisas que uma pessoa normal tem, as suas despesas, e conseguir, né, com que tu conseguisse, né, pagar essas despesas com o teu trabalho, que eram as bandas de baile. Eram coisas regulares, né? Eram bandas de baile. Então, assim, nas bandas de baile, o que acontecia? Os músicos, né, já tinham uma estrutura bem formada, com equipamentos de som, né? Muitas bandas tinham ônibus e tinham bandas excelentes. Aqui em Pelotas mesmo a gente tinha várias e várias bandas muito boas que trabalhavam no comércio, aliás, no segmento de bailes, né? Então é o seguinte, o que aconteceu? Aos longos dos anos, né, esse segmento foi acabando, e hoje em dia não existem mais bandas de baile, existem muito poucas e que mal conseguem se manter. E, inclusive esses dias a gente foi tocar lá no Tures, né? E casualmente tinha uma banda de baile aqui de Pelotas que ia tocar depois da gente, que a gente foi fazer a abertura lá, era um casamento, a gente foi tocar durante a festa, o coquetel, coisa e tal, e depois na hora da festa então tinha uma banda. Aí quando eu olhei, quando a gente chegou, que eu olhei assim a banda, olhei os equipamentos, eu fiquei com pena, assim, me deu uma coisa muito ruim, assim, de ver a condição que o pessoal trabalha, sabe? Os equipamentos sucateados, tá? Por quê? Porque não tem como manter uma banda de baile com todo o equipamento, mais os músicos, mais um ônibus, mais o pessoal que carrega o som, que são os holding, né? Mais o pessoal que opera o som. Então, assim, me deu uma pena, assim, cara. Eu olhei para aquilo ali e me deu vontade até de chorar, de falar franco. Que eu vi, assim, é degradante, né? Fora isso, claro, consequência disso é o quê? É que o pessoal não conseguindo manter a banda, tu não consegue manter uma equipe de profissionais que tu possa desenvolver um trabalho ao longo do tempo, né? Um trabalho com qualidade. Porque como aconteceu eventualmente ali, o cara contratou a banda de baile, o cara tem que contratar os músicos mês de última hora, né? Se junta tudo ali, vamos ensaiar 1, 2 dias, tá pronto.
Então, na verdade, o produto final acaba ficando comprometido em função disso aí. Sim. Então, uma das coisas assim que tirou muito profissional, né, que era uma forma dos profissionais de música ganharem dinheiro, né, se manter, né, como profissão, era as bandas de baile. Ficaram o quê? Ficaram a vida noturna, que eram os bares, né? E aqui em Pelotas tinha, nessa época, em 80 e poucos, tinha muito bares que tinha música ao vivo. A remuneração não era muito, né? Não ganhava muito dinheiro, mas tu tinha uma periodicidade de como tocar. Tu tinha os finais de semana, tu tocava sexta, sábado, segunda, terça, sei lá, né? Tu tinha, porque tu tinha opção de lugares, né? Hoje em dia, o que acontece? Existem minoria, né, de bares que oferecem música ao vivo, né? E a maioria dos bares que oferecem música ao vivo não tem uma estrutura para oferecer para os músicos, né? Uma estrutura adequada para o músico tocar, né? Não pagam cachê, né? Ou seja, te oferecem o que for arrecadado de couvert, né? Então, assim, ó, o músico, na verdade, já sai de casa no prejuízo. Porque tu tem que ir para um bar tocar que não tem estrutura. Consequentemente, tu tem que ter a estrutura para te poder tocar. Ou seja, o equipamento necessário para te poder desempenhar o teu trabalho. Aí tu já tem que ter o equipamento, já é um investimento que tu tem que fazer. Para te levar esse equipamento até o lugar, ou tu tem um carro ou tu paga um táxi. Então, tu já, na verdade, tu já sai pagando para tocar. Se por uma eventualidade chegar num lugar, né? E, infelizmente, chegar lá, sei lá, e muito pouca gente, né? Tu pagou para tocar. Falando em pagar, tu conseguisse receber da... Não consegui receber. Ainda tem mais essa. Ainda fora essas questões, a gente ainda leva calote. Inclusive, consegui levar um calote da prefeitura. Acredita? Nem vamos entrar nesse detalhe. Consegui levar esse detalhe é muito importante, Rui. Pô, então, cara, levei para calote da prefeitura, cara. Puxa vida, cara. Eu não sei onde é que os caras querem terminar com a profissão de música. Essa é a grande verdade. Não vamos se entregar, Alberto. Não, eu não me entrego, né, cara? Pô, já faz mais de 20 anos que eu tô nessa aí, eu também tô estudando e coisa, né? Não tem, agora não tem como voltar atrás. Depois dos 40 o cara vai voltar atrás. Não, agora não vou mais tocar, vou jogar o violão do lado. Não. Você... Não, mas vou pegar outra profissão. Tu tem essas atividades, tu tem um estúdio que tu faz gravação. Não, eu tenho. Aí é que tá, o músico ele tem que trabalhar triplicado, né, cara? Claro. Porque assim, às vezes tem gente assim, músico não trabalha, não faz nada. O quê? Eu passo o dia inteiro músico não tem hora, cara. Músico não tem horário. Eu estudo, eu tenho estúdio, eu toco, a gente toca no grupo que a gente tem juntos aqui, o seu Valério, eu tenho os grupos lá da universidade, eu faço meu trabalho composicional, a gente tem o grupo lá com o pessoal do jazz. Então, assim, são várias e várias atividades que a gente tem que ter para tentar suprir essa necessidade financeira, né? Que acaba deixando a desejar. Aí tu tem que te virar em 4, 5, 6. Então, assim, de manhã eu vou lá pro meu estúdio, saio de lá de noite. Vejo só a minha mulher na hora de dormir lá, quase. E a Maria Eduarda também lá. A Maria Eduarda na volta. Na volta, Eu vou, rapaz. Então assim, a gente... É complicado realmente, né, cara? Eu acho que os músicos têm que se conscientizarem que a gente tem que tomar alguma parcela, fazer alguma coisa com relação a isso, né? A gente tem que se unir, os músicos têm que se unir. O problema é a dificuldade de se organizar, né? Se organizar, porque o mercado de música está cada vez ficando menor, né? Essa é a grande verdade, né? Existe um mercado de música, mas não o tipo de música que eu toco, né? Uma música mais popular, coisas diferentes daquilo que a gente tá querendo mostrar e faz, né? Um trabalho totalmente diferente. Eu não me proponho a fazer esse tipo de trabalho, né? O meu trabalho é mais voltado para música popular, agora um pouco para música erudita, que eu estou trabalhando na universidade, para música instrumental, para o choro e para minhas composições. Então eu não abro mão disso, não vou, né, fazer um outro tipo de música que não me agrada, né? Só pensando na questão financeira, né? Então hoje a gente vê isso, o mercado de música está restrito a certos gêneros musicais,
né? Alguns gêneros musicais o mercado se tornou muito restrito. Então a gente tem que fazer uma batalha tremenda, né? Não é fácil. Para poder... Ainda bem que tem a Rádio Com aqui, que sempre abre esses espaços, verdade, né, não, Beto? a Rádio Com, a Federal FM, né? Federal tá muito boa, inclusive, agora a programação. Tá muito boa a programação da FM, melhorou bastante. A única crítica é que não anunciam as músicas, né? Pois é, agora não anunciam mais, né? Anunciavam antes, agora não anunciam mais. Mas tá muito legal, melhorou. Muito boa. Agora é da Vera Lopes, né? Nossa rádio companheira daqui. Muito bacana. bom. Agora eu tenho escutado também, eu escuto a Rádio Com e a Rádio Federal, as únicas rádios que eu escuto. Pô, nós que somos apreciadores do Chico Buarque, tu viu que o Chico toca direto, tá tocando né? bastante coisas, inclusive coisas até que eu não conhecia do nem Chico. eu, coisas novas. Vamos fazer um som aí, Beto? Vamos lá. Então vamos fazer outro somzinho. O que vai ser agora? Tô falando do Chico, eu vou tocar uma música do Chico em Opa. parceria com o Garoto, né? Uma música instrumental aqui, que é Gente Humilde. Composição, né? Esse é tipo, a Federal toca Chico Buarque, mas a Rádio Com toca ao vivo. Ao vivo. É diferente. Uma versão instrumental. É a versão instrumental aqui. Meu amigo Beto, eu acho que aqui, ó, 3 horas, tu tem compromisso? E nós também acho que já estamos encerrando o nosso programa. Sempre nos expulsa. Não quer nada, aqui a Rádio Com é a nossa casa já fizemos mais de um aninho aqui, né, Beto? Joia, Você tem que conseguir trazer uns amigos aqui. Claro. Hoje mesmo é uma surpresa, eu já sabia que ela era muito boa, quer dizer, a nossa convidada, a Jara, né? Mas ela é um espetáculo, né? Pra mim também foi uma surpresa muito agradável, né? Acho que ela vai ser nossa parceira adiante aí, né, Dina? Vamos ter que colocar nos nossos trabalhos. Eu já pego o seu e-mail, os Sim, a telefones. Dina ela é mobilizadora, por isso que ela é secretária executiva do COEP. A Dina trabalha com a comunidade, legal. Gente, vamos se despedindo então? Acho que estamos indo, né? Vamos terminar com uma música do Beto, né? Também. Aí tu escolhe. A gente encerrando aí, depois o amigo Gil, a quem a gente agradece pela oportunidade. E aí, Gil, obrigado. Bárbara, obrigado pela tua presença. Vocês escutaram a voz
Da Bárbara? Alguém ouviu a voz da Bárbara? Mais um mas dia, ela vai vamos falar, ouvir. Dina, obrigado. Quero agradecer, então, aos ouvintes que estão aí até esse momento, né, perto das 15 horas do dia 11 de abril, que prestigiou o programa desta quinta-feira. Agradecer ao Rui, ao Beto, grande amigo, assim, mobilizador social, ao Pedro. Então, muito obrigada e até a quinta-feira da semana que vem. Pedrão. E agradecer aos ouvintes, lembrar para quem perdeu, quem só ligou agora, só ouviu o Beto, quer ouvir a Jara, esse programa vai estar disponibilizado no nosso canal do YouTube, logo mais de tarde, só procurar lá no YouTube Coeb Pelotas, que acho lá, vai estar tem todos os nossos programas lá dos últimos meses, estão sendo colocados lá. Esse som, quer dizer que a gente vai... Esse som, e quem quiser ver também, que a gente gravou aqui, quem não pôde ser, só pôde ouvir, vai poder ver também em seguida. Né? Vai quebrar um pouquinho a magia do rádio, mas acho que as tecnologias nos proporcionam isso, né? Essa interação com os ouvintes. Esse é o Pedrão. Então, eu gostaria de agradecer a convite do meu grande amigo Rui, irmãozão meu, né? Fazer um convite para os ouvintes da rádio, dizer que dia 18 agora, quinta-feira, eu vou estar tocando lá no Moza. É Moza ou Musa? Sim, é o nome assim, Moza ou Moza. M.U. É na Dom Pedro, né? Próximo do Supermercado Paraíso ali, não sei dizer o número, mas é bem ali na Dom Pedro, próximo do Paraíso. Vou estar tocando com mais 2 músicos, o Otávio da Levedov, saxofonista, flautista, e o Átila Silveira, violão, e eu no violão. E dia 3 de maio, né, nós vamos estar com o nosso grupo, o Seu Valério, grupo de choro, para quem gosta de choro, no Otto Taberna, a partir das 21 horas, numa sexta-feira. Então tá aí o convite, né? Obrigado mais uma vez. Legal ter revisto o meu amigo Gil, fazia tempos que eu não via. Obrigado aí, amigão. Um abraço. Obrigado. Então a gente vai fazer uma saideira aqui, é isso? Isso, vai fazendo uma saideira. Tá. Não podemos esquecer de agradecer ao Supremo Deus aí que nos permite Já vou essa oportunidade. Então vamos lá. Um abraço a todos. Deus não criou o pecado. Deus criou o amor. Deus não criou a limitação. O homem criou as possibilidades. O moralismo criou o pecado. Deus criou tudo em contemplação. Tudo que se move tem um motivo. Tudo que cai, que sai, que nasce, cresce, faz parte no lúdico amor. Meu pecado é amar e querer ser feliz. O pecado aprisiona a imaginação. O pecado vem antes da ação. Sou impulso, sou lágrima, suor, sou todo amor e emoção. Meu pecado é amar e querer ser feliz. Aí, pecado por amor.